Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. São os dinossauros do rádio e da televisão que estão aqui para debater os principais assuntos da semana. Presenças de Beni Andrade, Sérgio Pires, Ira Galo, Joacir Loura Júnior. E certamente será um grande debate no programa de hoje e certamente você vai gostar, né? Muito legal. Agora estou vendo. Faltou um. Faltou o professor Peixoto. Eu não vou mais tocar nesse assunto, porque esse assunto isso está ficando repetitivo aqui. Abraço. Esquecimento. Eita, professor. No alto da sua significância. Oh, meu Deus é isso do que eu céu, quero dizer. coisa meiga. Tá bom, professor? Olha aqui, ó. Você que quer participar do programa, manda o seu WhatsApp para cá. O telefone, o nosso WhatsApp está aqui. É o 99911-1111. Você manda para cá o seu recadinho, participa com a gente, dá a sua opinião, concorda com a gente, discorda da gente. Enfim, do jeito que você quiser, tá bom demais, tá bom? Estamos aqui mais uma vez em nome, olha só, hoje tem a Temporal Fest com 3 atrações lá na Talismã 21 e entre as presenças do Calcinha Preta, você vai gostar. Também estamos aqui falando para você em nome de Supermercado Irmãos Gonçalves e de Pemasa. São as marcas que nos acompanham, mais uma vez, além desta aqui, ó, da água mineral Mina Linda, também se fazendo presente com a gente mais uma vez, a água que tem o maior pH da região. Vamos ter, a partir das 13 horas aproximadamente hoje, a presença de Léo Moraes, diretor-geral do Detran, que vem falar aqui sobre as blitz educativas que estão acontecendo hoje. Hoje que eu digo, nesse período aqui, em que há muitas ações, intensivas ações por parte do Detran para fazer a educação do trânsito voltar efetivamente a ser feita na cidade de Porto Velho e do estado de Rondônia. E tem outras questões também que vamos levantar, a questão dos novos preços, das multas, das taxas que desapareceram, multas que desapareceram e assim por diante. Vamos discutir isso já, a partir da 13h, com a presença de Léo Moraes aqui no nosso Papo de Redação. E agora, o destaque inicial de Sérgio Pires. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, dinossauros. Boa tarde, telespectadores. O meu principal destaque é o que ocorreu essa semana, um decreto assinado pelo governador Marcos Rocha, diminuindo o ICMS das empresas aéreas de 19,5% para 6%. Em contrapartida, as empresas devem colocar mais voos ligando Porto Velho a outros centros do país. Nós tínhamos 10 voos semanais, passamos para 14. Ainda não é a solução, mas já é um primeiro passo. O governo está comemorando como uma solução definitiva para o problema. E eu lamento discordar. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser definida, como, por exemplo, o abuso no preço das tarifas, principalmente para Porto Velho. Enquanto uma passagem São Paulo-Rio Branco custa R$ 1.200, uma passagem São Paulo-Porto Velho custa R$ 3.000 e poucos reais. Além disso, tem o abuso inclusive quanto o judiciário, uma brincadeira das empresas com o judiciário, oferecendo 1 centavo de indenização a passageiros que sofreram pesados prejuízos. Então essas coisas ainda têm que ser definidas.
As empresas aéreas continuam tirando sarro da nossa cara. Mas a medida do governo ajuda a melhorar um pouquinho essa crise toda. Esse é o meu destaque. Tirando sarro, explica para a população Tirando o que sarro é é isso. gozando da nossa cara. Traduzindo para um português. Gozando, explica para a população o que é gozando. A professora sabe. Eu quero que explique. Todo mundo sabe o que é O senhor não tirando. sabe. Eu não sei. Não sabe, é. Como assim? Ó. Até porque é uma palavra que não é tão usual. Não é, né? não é. Gozando. Eu nunca uso. Achei curioso esse negócio de gozando. né, cara? Todo mundo sabe. Ejaculando. Ejaculando, Sérgio sim, Pinto. eu entendo. Vocês são os Uai. chatos também. Jacto, em latim, jacto, que é projetar. Jactar-se. Sou solidário a vocês, viu, Não. Sérgio? Eu tenho que aguentar esses velhos. Eu não aguento mais. Eu tô Não é chegando no fácil, fim de Mente carreira. suja, mesmo. né? Não é fácil, não. Não, mas o Beni, ao invés dele dar um salto a meu favor, porque eu sempre defendo ele espera a plebe rude falar para depois entrar, entendeu? Explica o que é plebe rude. Plebe rude Ignara. agora. Ignara. Eu quero que ele explique plebe Bem ignara. feito. Vai. Teu amigo Joaci, agora. O Joaci quer que eu explique. Plebe rude agora. É. Rude e ignara. Não só rude. Iragalo, por favor, traga sabedoria para essa mesa. Mas, presidente, o senhor me chamou a atenção ontem, pensa que eu não estava ali assistindo. O que eu fiz? O senhor botou uma modelador de cintura, Botei. desfilou ontem no programa. Vocês viram aquilo? Uhum. Rapaz, ele Dei um abafou, botava a língua pra fora, ia pra lá, ia pra cá. A da linguinha foi Linguinha, pô. confesso que foi um excesso. Esse rapaz, viu, Joaci? Soltou a franga, doutor. Saltitante. Soltou a franga. Soltou a franga, tava saltitante ontem. Bivolt. Bom, presidente, eu queria que o senhor me desse aqui um espaço, eu queria fazer um agradecimento antes de entrar no meu destaque. Pois não. E na Como de quarta-feira, hábito, né? eu estava com um problema na região plantar do pé direito. Na região o quê? Plantar do pé Ou direito. seja, embaixo do pé. Isso, na sola do pé. E procurei um grande médico, Elifaz Cabral. Aí de imediato eu chamar um cirurgião plástico, meu pé é muito sensível, né? Mas eu chamei um cirurgião plástico, grande doutor Farina, que correu lá e me atendeu. Aí me levaram para o centro cirúrgico, eu pensava que era um negocinho, e retiraram a metade do meu pé, mas tá maravilhoso, né? Ele fez uma plástica no meu pé. Farina, muito obrigado. Ele faz, muito obrigado. E os funcionários do Hospital 9 de Julho. Fantástico. Tive uma grande receptividade, um pessoal muito amoroso para com as pessoas. Não é comigo não, é com qualquer um. Mas, presidente, agora vai meu destaque. É sobre o programa social Bolsa Família. Vocês estão sabendo que hoje tem estados que o programa social tem mais gente de que com trabalhador com carteira assinada. Isso tem que ser revisto. São 3 ou 4 estados. 3 estados, pelo menos, eu tenho certeza. 3 estados. Você está bem orientado. 3 estados. Mais número de Catarina. Bolsa Família de que empregado com carteira assinada, na formalidade. O Aí, resto tudo Por que me chamou a atenção disso? Eu ia contratar uma pessoa e ela disse que não poderia ser contratada com carteira assinada porque ela perderia a Bolsa Família. Eu disse, sim, mas aí você vai ter agora um emprego fixo, com previdência. Não, doutor. Eu prefiro ganhar minha Bolsa Família, mas você vai me pagar na informalidade. Então eu acho que isso aí nós temos que começar a rever. Em países desenvolvidos, quem recebe Bolsa Família não pode votar. Você sabe disso? É isso aí, já sei. Porque não deixa de ser uma compra de voto. Não deixa de ser uma compra de voto. E todos os governos fizeram isso, né? Todos. Aqui botar na salada de fruta, todos pegaram esse quinhão para poder ganhar o voto desses pobres coitados. Que no final não são pobres coitados, não. São muito esperto, no meu ponto de vista. Tem pessoas que necessitam-se da Bolsa Família. Mas você tem emprego, mas ele não aceita o emprego com carteira assinada. Por quê? Porque ele vai perder a Bolsa Família. Então, isso aconteceu comigo. Eu quis assinar uma carteira de uma pessoa e ela recusou, preferiu receber a Bolsa Família. Então, esse é meu destaque. Só para fazer a observação, foi um tema de um dos assuntos que eu abordei num dos meus editoriais essa semana, tratando justamente disso. Pessoas que não vão trabalhar, não têm interesse em procurar emprego, porque perdem o Bolsa Família.
Isso é um despropósito ter um plano com essa característica, né? E tem um efeito colateral aí, né? Presidente, você é a nossa inspiração, né? É óbvio que nada se cria, tudo se copia. verdade. Olha só, tem um efeito colateral. A pessoa que não aceita assinar a carteira porque ganha o Bolsa Família, recebe por fora. Quando ela é demitida, ela vai na Justiça do Trabalho e exige todos os direitos que ela não recebeu. Não, daí ela não vai, pode, não consegue. Porque Não basta você Não puxar a consegue capivara. porque aí o outro lá mostra que ele tinha o Bolsa Família e estava ganhando sem carteira, aí ele vai ter um problema muito mais sério ainda. sério. Olha, eu quero dizer que eu tenho um A caso capivara. concreto Sérgio, de uma pessoa que recebeu. Pergunta pro Joaci, que é advogado. Aqui, pô. rapaz, tá aqui o nosso jurídico aqui para tirar qualquer dúvida. Como é que o cara estava recebendo por fora enquanto recebia o Bolsa Família? Mas, É tipo você pagar o Ué, seguro-desemprego, aí o cara é réu, confesso. né, para se livrar das multas, se livra das multas, mas também se livra de uma série de coisas. Faz acordo com... Isso aí é crime. Né? Isso aí, meu estimado advogado Joacir. É crime, mas não sei não. é isso que eu estou dizendo. Não, não, crime, não, é não. crime. Não, cara, Num país sério é crime. Em outros países não é crime. o cara não... Eu duvido que o Joaci, sendo advogado de uma empresa, ele perde uma causa dessa. Duvido. Mas o empregador ainda vai sofrer alguma coisa em relação ao INSS. Ah, bom, aí tudo Aí bem. tem que Não, recolher o não, tempo, não, não, né? não. Fundo de garantia. Não, eu estou dizendo da outra O empresa. trabalhador cometeu Se lasca, crime ele não paga pode o estar preço. recebendo mesma coisa seguro-desemprego. Quem recebe seguro-desemprego trabalhando. Né? Não, eu quero corrigir. Claro que a empresa vai ter sanção. Sim. Claro, porque... Mas o trabalhador vai ter também. Também não pode passar. Aí vai ter que devolver o dinheiro do Bolsa Ou ele Família. escolhe, né? Uma coisa ou outra. Vai né? ter que devolver o dinheiro do Bolsa Família com todos os centavos. Resultado, os dois são espertos, o empregado e o empregador. Eu não aceitei, mas tem pessoas que aceitam. Falando em Bolsa Família, o presidente Lula já está preparando a caneta num papelzinho muito especial para assinar o Bolsa Carne. É o seu destaque. Eu quero me Pode ser meu inscrever. destaque. Quero Perfeito. me inscrever. O Bolsa Carne. Esse país não aguenta, né, nego? Bolsa Vai. Carne. Carne. Carne de Entendi, carne. boi. Quero me candidatar. Uma proteínazinha. Mas que carne de cachorro também é carne, né? Não, eu espero que nessa Bolsa Carne venha a prometida picanha. Né? Tu gosta de picanha? Gostar é uma coisa, poder comer é outra. Gostar é gostar. O Pagar é churrasco. pagar. Mas Joaci, seu destaque. Meu destaque, vamos dizer assim, é um destaque atemporal, que depois a gente pode discutir com mais minúcias. Boa tarde a todos da mesa, a você, telespectador e internauta. Meu destaque é sobre... doutor Joaci, Pois me não. permita. Explica o que é atemporal, porque tá um tal de usar esse atemporal ultimamente. Inclusive hoje tem uma festa, né, chamada Tá atemporal. entendendo? Que diabo é isso? É algo que... Se for a palavra que eu ouço, o professor pode me ajudar. Desde o tempo que eu estava no jardim da infância, eu sei o que é, mas eu quero que o Joaci fale. Não. Eu prefiro o muito Joacir, É ele que algo- usou a palavra. É algo que não é fora de tempo, ou é algo que Não tem tempo. não tem tempo definido. É algo que existe o tempo todo, mas pode ser que às vezes é definido em determinado E calendário. quando o sujeito pega o boletim meteorológico e fala, vixe, atemporal em Ji-Paraná. Aí pode ser que tenha ou não, né? Não, Tem gente o que A tá é indo, do né? verbo haver. O A, como prefixo, significa sem. Uma coisinha bem simples de Verdade. aprender na língua portuguesa. Aprendi mais uma, então. Viu? Tô Então, brincando. agora resetando e começando o tempo de novo para falar que o meu destaque é sobre a Páscoa. A festa da Páscoa. E tem muita gente que acha ou pensa, ou principalmente as crianças, que talvez a Páscoa seja esse significado de troca de ovos, guloseimas, chocolates, comer um bom bacalhau, peixe. Mas a Páscoa, ela vem uma festa judaico-cristã
definida lá no capítulo 12 de Êxodo, onde o próprio Deus deu as orientações a Moisés e Arão de como deveria ser a Páscoa judaica. E Páscoa vem de Pessar, ou seja, passar por cima, pular, porque naquele dia, que era a 10ª praga do Egito, naquela noite, o anjo do Senhor iria passar e matar todos os primogênitos humanos e animais. E foi então que, por orientação divina, se matou um cabrito macho de 1 ano, e o seu sangue, ele tinha que ser perfeito, e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas dos israelitas, que deveriam comer naquela noite a carne daquele cordeiro perfeito, com pão asmos, que é um pão sem fermento, e comer com ervas cingidos, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão, porque demandava pressa, rapidez. E naquele dia, então, o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos na 10ª praga do Egito, inclusive o filho de Faraó. E de todos os que não tiveram as portas cingidas com o sangue do cordeiro. Por isso que Páscoa, e aí eu quero falar mais depois, nesse primeiro momento, a Páscoa ali do Antigo Testamento quer dizer passar por cima, pular sobre. E é comemorada no mês de Aviv ou no mês de Nissan. Aviv quer dizer primavera ou tempo dos grãos. Por isso que tem aquela cidade que chama Tel Aviv, que quer dizer coluna da primavera. E aí a gente comemora esse tempo, essa Páscoa, que depois teve um outro significado, e tem um outro significado, quando o Cordeiro Santo foi morto por mim e por você. E aí mudou-se completamente. Teve uma Páscoa definitiva e aí mudou a forma de celebração. Então, meu destaque nesse momento é falar sobre a Páscoa. Agora, muito me causa espécie um cidadão nesta mesa que deveria falar a respeito, nem abriu a boca. Ele não sabe nada sobre a Páscoa. O senhor está muito provocativo hoje, seu Beni Andrade. Eu vou explicar. A Páscoa a que se referiu o doutor Joaci é outra cerimônia que nada tem a ver com a Páscoa judaica. A Páscoa cristã derivou da Páscoa judaica, mas não é a mesma coisa, nem se é comemorada no mesmo dia. O senhor acha que o Beni não sabe isso? Não, Beni? É. O Beni não sabe nem que dia hoje vai saber isso aí. É difícil trabalhar aqui. Mas ele quase esqueceu o nome do doutor Joaci. Sentiu o que ele disse? O doutor. Ficou assim, teve que contar até 10. O Pessar, ele lembra a saída do Egito, e as ervas são ervas amargas, em que você pensa sobre as dificuldades da vida, a dificuldade que o próprio povo passou em razão de ter sido escolhido pelo Eterno. E pela escravidão que eles foram. Ele saiu da escravidão. O Pessar é a comemoração dessa saída da escravidão. A arruda é erva amarga? Não. A arruda eu não sei nem que é erva amarga aqui no Brasil, não. Mas a arruda, não. É erva amarga, não sei o que é, não. Podia ver, eu vou ver o que é, não sei, não. Boa pergunta. Eu sei que é amargo, é verdinho, parece couve. Professor, seu destaque, por favor. Meu destaque é a chamada República de Cuba. A República de Cuba está passando por uma dificuldade absolutamente esperada, Ele está muito absolutamente normal, com as dificuldades que Cuba está enfrentando em relação à alimentação, em relação à eletricidade. E aí a gente vem ao encontro, vai ao encontro de uma afirmação política que eu defendo e defenderei por questão lógica. O socialismo soviético, que é um modelo que foi adotado pela Revolução Cubana, veja bem, há uma diferença histórica entre socialismo e socialismo soviético. Eles adotaram, o Fidel Castro adotou esse regime maoísta, trotskista, leninista, lá em Cuba. E a gente diz em política que o socialismo soviético acaba quando acaba o dinheiro que paga o benefício social.
não tem dinheiro para pagar mais, o Estado não consegue suportar mais. Aí, quando não me pagam, eu não concordo. O senhor, em outras palavras, está dizendo que o comunismo é bom enquanto você usa o dinheiro do outro. Depois que acabar o dinheiro lá também acabou, né? Sim, mas não é só lá. Eu estou falando que no socialismo é assim. Nas outras denominações políticas que eu conheço, é a mesma coisa. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E quando aqui nós não tivermos mais dinheiro, e vai acontecer, a gente sabe disso, não tiver mais dinheiro para bancar o Bolsa Família. Como é que Há vai dois ser? caminhos. Ou a ditadura ou a revolução. É isso. Ou é a ditadura, que é a revolução não declarada, ou a revolução, que será a insurgência contra o Estado de Direito. Na Venezuela, É isso que vai acontecer. na Venezuela, as pessoas são alimentadas hoje com cartões e só recebe o alimento quem comprova que participou de manifestações a favor do governo. Quem não participou não recebe comida do Estado. Mas Sérgio, tem razão, é nós isso aí. não estamos falando nada diferente. Nós estamos falando o Não, eu seguinte, estou concordando. a democracia verdadeira não é, talvez, a melhor forma de governo, mas é a melhor que nós temos. Olha Ela é aqui, cheia de imperfeição, cheia de problema, mas o ser humano é cheio de problema. olha aqui, professor, aspas. A primeira coisa que digo quando me levanto da cama é o que eu vou dar de comer ao meu filho e quando me deito, o que posso lhe dar para merendar, para o seu café da manhã. Conta a dona de casa, a F.P. Ruiz, de 31 anos e atualmente com 4 meses de gestação, que vive em Nuevo Vedado, bairro central de Havana. Então, professor, aquela maravilha. Não é aquela. Eu só quero o seguinte, eu quero separar uma coisa é ideologicamente achar que é esquerda ou direita. O que eu estou tentando trazer é que os governos todos existem para atender às necessidades do povo que o constituiu. Quando esta relação, essa equação, que é uma demonstração de igualdade, não acontece, independente de ser esquerda, direita, em cima ou embaixo. Está violado o pacto social. Quando você viola o pacto social, você viola a própria dignidade humana. É isso acontecendo em Cuba. Mas, ô professor, Enquanto a União Soviética não está bancando, não estamos alguém tinha que falando bancar. em ideologia. Estamos falando que a sua tão decantada Cuba A sua? Sério, não entendi. Minha? não tem o que colocar no prato de comida para o cidadão cubano. Mas eu tenho 8 milhões de pessoas no Brasil que também não tem o que botar no prato. Então eu não estou falando de Cuba, eu estou dizendo que Cuba é um exemplo. Não, mas nós estamos falando de Cuba aqui, não é? Sim, mas doutor José? Cuba é um exemplo social. É uma coisa que aconteceu e que está acontecendo. Gente, a vida de um cubano ou cubana ou criança em Cuba tem o mesmo valor intrínseco e extrínseco que tem qualquer vida. Então eu acho que quando um governo trai a confiança que o povo depositou nele através do voto, essa traição, ela é absolutamente abjeta. O senhor está E é falando, perigosa. Tem uma outra coisa aí. o senhor tá falando em voto em Cuba? Mas Cuba vota, que diz que Cuba não vota. Sim, hein? Professor, os 8 milhões de brasileiros que o senhor fala são 3,7% de uma população. Em Cuba, são 86% da população que estão passando fome. Tem uma diferença. Não tem, essa diferença é um número. É apenas isso, a dignidade não mudou nada. Uma pessoa com fome no país é tão olha ruim só, quanto a 8 olha milhões, só. rapaz. Que isso? Um brasileiro me com desculpa, fome, claro que você está reduzindo a... Mas, tragédia. Sérgio, mas Que o que isso? você quer dizer é que 3% do Brasil é os 80% de lá em número de Pelo pessoas, amor de Deus, em números rapaz, dignidade absolutos. humana. São Mas vidas. são vidas, mas a gente não pode Sérgio, também não é fazer essa percentual. comparação. Não, Eu Sérgio. não Por comparo. favor. Mas se ele está dizendo que as vidas têm o mesmo valor, se 3% é o mesmo que 80%, tá marcando, tá confirmando Vamos ver a o que ele está população de dizendo. Cuba. Para aí. Mas, Sérgio, não é não é número Não de é, pessoa. Sérgio, não é, ele É não tá- dignidade humana, Sérgio. Pois é. Dignidade Cada humana não vida- pode ser medida em pessoa, tá. rapaz. Tá bom. Uai, É isso. Não, tá bom. Agora não vou falar mais nada. Agora eu cansei. Eu já aturei para ele. um pai,
o seu filho tem mais valor que todo o resto da É a população. vida, é a humanidade inteira. Mas Mas não é o que para certo. para um pai, aquele Isso. filho tem mais valor do que todo o resto da Todo o humanidade. resto da humanidade. Perfeito. Né? Perfeito, é isso. Senão eu vou virar um tecnocrata considerando que 1% é pouco, 2% é muito. Isso a tecnocracia fica bem no soviético. Mas tem que ter um raciocínio para ver a, Mas quando a fala de. paridade das Mas, não coisas. tem Sérgio, mas quando paridade. fala em vida, não. Quando Tá fala bom. em Não vida, tem não. paridade para vida, Em Sérgio. vidas, não. Em vidas, não. Senão isso é nazismo, cara. Achar que o cara de um tipo é bom e o outro Mas não presta. Isso é O senhor nazismo. está chamando o Sérgio de nazista? Não. Ele já exagerou lá. Eu não faria isso. Essa com ele. argumentação exagerada é a tentativa de tirar o raciocínio das coisas corretas. Olha, eu vou pegar aqui uma vírgula e vou transformar na essência, enquanto a essência passa a ser secundária. É uma tática que eu conheço Não muito bem. tem tática nenhuma aqui. É uma tática. O que acontece é o seguinte, quando o senhor desprestigia, porque foi isso que o senhor fez, desprestigiou a vida do cubano em relação à vida do brasileiro. Entendeu? Isso não existe, cara. Ele pega pra a mim não vírgula existe. e tenta transformar na essência da discussão. Não, a essência que da é discussão... a tática de quem ama a esquerda. Olha, nós Ninguém vamos ama pegar, coisa nenhuma, nós vamos Sérgio. pegar Eu acabei de falar nós isso, vamos pegar rapaz. uma vírgula, nós vamos pegar uma vírgula e vamos transformar na essência. E o resto tudo é secundário. E eu Serginho, não penso assim, eu penso que o secundário é secundário. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ora. Eu só peço que você me aguarde. É questão de minutos até eu te devolver isso. Tá bom, então. Joci. Tem a ver com o destaque do Beni. Então a gente já está discutindo os destaques, Sim, né? Então sim. vamos ligar o destaque do professor com o destaque do Beni. E com a sua fala, e também do Irã, que até falou alguma coisa sobre Bolsa Família. Nenhum tipo de assistencialismo é bom quando se exagera. E desde o tempo de FHC para cá, esse tal de Bolsa Família já teve vários nomes e foi sendo aperfeiçoado ao Se longo do tempo. perpetua, né, doutor João? O que é isso? Nada mais é do que um assistencialismo, me desculpe, necessário, mas barato. Barato porque banalizaram a dignidade da pessoa humana, banalizaram o que de fato as pessoas precisam, banalizaram a forma de dar sem receber. As pessoas não podem... Jesus falou que o que tua mão direita dá, tua esquerda não precisa saber. E as pessoas fazem ao contrário. Hoje está cheio na internet. Quando alguém vai dar alguma coisa, filma, grava, mostra, se exalta. Você não está querendo dar, irmão. Você está querendo se aparecer. Você está querendo dizer que é bom. E para a gente dizer que é bom, a gente faz as coisas quieto e calado. E isso é que o governo federal vem fazendo ao longo dos tempos. E aí, independentemente de ideologia, direita, esquerda, todos fazem, uns mais do que os outros. Isso é nojento, isso é abjeto, porque deixa a população serva, escrava. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre escravidão. Nada mais é do que uma escravidão hoje, do século XXI, que as pessoas necessitam desse apoio e condicionam a sua vida a esse apoio. E também pessoas que não querem saber de trabalhar porque recebem essa ajuda e sabem que aquela ajuda com um monte de filho, com um monte de coisa, eu não preciso trabalhar porque o governo vai dar. Aquela de quanto pior, melhor. Tá tudo errado. Você falou em escravidão, tá aí um escravo aí do seu lado. Não, olha, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Uma coisa que eu falei lá no programa de rádio, escuta aí, eu até o Everton, falei até pro Everton especificamente, mas foi, existe uma música, se eu não me engano, que é do Geraldo Vandré, ou eu não me lembro quem é, mas o texto da música diz o seguinte: mas doutor, uma esmola para um pobre, para uma pessoa que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Se você começa a dar, não, vai, Por que o senhor você citou? vicia o cara. Por que o senhor citou Geraldo Vandré? Não, porque eu acho Não é que é ele dele que isso aí? cantou, eu acho que é ele que cantou, por isso. E aí, para eu finalizar a minha fala, tá errado, porque hoje se utiliza isso, se prepara 3 anos para no ano eleitoral se colocar ainda com mais força para ter, em tese, aquele curral eleitoral. E eu falei aqui sobre aquele livro do Enxada e Voto, né? Do Coronelismo, Enxada e Voto, de Vitor Leal. E aí, o que as pessoas ficam pensando? Né? Não, vamos avançar. Me desculpe, não estão pensando no bem-estar das pessoas,
estão pensando em aumentar o número de pessoas que lá na frente podem votar. Isso aconteceu com o FHC, isso aconteceu com o PT, isso aconteceu com o Bolsonaro e está acontecendo de novo com o Lula. Só aprimorando o que é errado. Tem muitas pessoas precisando? Está cheio. Fazer o bem a gente precisa, mas não do jeito que estão fazendo, onde se deixa muito claro que a ajuda não é visando ajudar de fato, mas é buscando um benefício eleitoral lá na frente. Uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Quem Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, Aí. pronto. Eu me lembrei. O rei do Baião. Só porque o cara é vermelho. Só para rimar, né? Luiz Gonzaga, o rei do O Baião. rei do Baião. Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, ou ele e o filho. Pode olhar aí. Eu Os quero dois. dizer, Beni, que o Geraldo Vandré não era vermelho, ele era filho Aqui do não há nenhuma general, situação E a Gonzaguinha. música que ele fez foi em homenagem ao Mas depois eu te exército. E aí a esquerda pegou como se fosse uma música de protesto. Agora, Sérgio, eu acho que você deve dormir só do lado direito da cama. Não é Não, eu possível, só tô rapaz. contando a história. O sujeito É que o tem uma Beni disse- fixação com a esquerda. O Beni, não, porque a esquerda... Foi o Beni Olha, que disse. O Beni que bicho disse que da o Geraldo esquerda. Professor, o Beni disse que o Geraldo Vandré era de esquerda, por causa da música dele, caminhando e cantando e tal. Eu preciso falar de Flores. E aí eu disse para ele que não, que essa música é do Geraldo Vandré em homenagem ao exército, que a esquerda tomou para ela como se fosse de protesto. Eu sei, Essa é a história. Ah, o senhor não sabe que o senhor Não, não, é lê a porque- história. não. Eu leio a história. Sérgio, eu consumi eu não- 300 livros de história na minha vida. Eu não tenho Eu sei fixação tudo de história. pelo Lênin. Eu sei o que O cara tem uma fotografia do Lênin dentro da geladeira. Eu Quando sei. ele abre, ele olha o Lênin com aquela barbichinha. Eu sei o que o Deve Getúlio ser. Vargas falava ao acordar. Olha, eu não vou na Entendeu, sua Benedão? casa, não. Mas na sua casa deve estar cheio de ícone. Não, livros. Livro. Books. Lênin, como era legal. A esquerda me fascina. O senhor É o vai nome dos dizer que títulos na tem lá cabeceira casa da dele. sua cama não tem o Che Guevara. Na minha cama não tem nem nada. Mao Tse Tung. Negócio é um cérebro. Chegou, Evara. É Mao Tse Tung. Jogou pesado, Beni agora. Ai, meu Deus do céu. É porque eu não gosto E eu dele, ainda mas recebo um saláriozinho para participar desse programa. O Bolsa Família, a gente já falou isso várias vezes aqui, o grande problema dele é que a pessoa entra, mas não tem data para sair, né? Não tem porta de saída. Então nem esse quer é o sair, grande né? problema. nem é interesse desses Sensalismo caras deixar barato. sair, não. Acho que tem que acabar com O isso. Estado não estabelece critérios para dizer, olha, tu tem 5 anos para te ajeitar na tua vida. Né? Um exemplo. Vai fazer um curso técnico, vai fazer alguma coisa, porque Vocês lembram da campanha para presidente? Você vai cortar o Bolsa Família? Não vou, não vai. Então, 1984. é uma Projeto aberração aquilo ali, viu? E, lamentavelmente, o cara aproveita-se da situação ruim do povo brasileiro, né? Que um espaço fome mesmo, que tem que ter, sim, esse assistencialismo, mas outros não precisam, então... Isso é o rede se embalou. resultado, doutor Iranda, o doutor Joaci falou com correção, do coronelismo, que implantaram no Brasil há séculos, há décadas, sei lá, desde os tempos do descobrimento. O Brasil é um país de coronéis. Brasil é uma colônia de Portugal. Foi feito como colônia de Portugal e hoje continua colônia. Só que não são dos portugueses. São de brasileiros contra brasileiros. Aportuguesados. O que está Só isso, é acontecendo colônia. em Cuba, tem algo a ver com as sanções do governo americano? Tem a ver com a incapacidade que Cuba tem de prover riqueza para ela mesma. A tentativa de depender de outro país, de outra economia. Cuba foi um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e de fumo do mundo. Cuba não consegue porque o mercado é dinâmico. Ele precisa... A sociedade não vive de cana-de-açúcar e fumo. Ela vive de medicina, ela vive de engenharia e ela precisa produzir isso. Diferente do Brasil e da Argentina, por exemplo, que é desse tamaninho. A Argentina é desse tamanho, gente. A Bolívia é desse tamanho. Estamos falando do Brasil, um país continental. Olha o nosso tamanho. Só o nosso tamanho e a diversidade da economia faz com que nós sejamos completamente diferentes de um outro país. Agora, se não me falha a memória, Cuba, o povo cubano, tinha uma vida realmente mais digna quando a Rússia era a mamãe de Cuba. Sim, É? mas tinha uma porcaria de vida quando o ditador Fulgêncio Batista estava lá. E é por essa miserabilidade em que o governo colocou o povo
que Fidel Castro conseguiu tomar o poder. Vou dar algumas dicas de Cuba, no tempo de Fulgêncio. Primeiro país do mundo a ter televisão com transmissão internacional. Primeiro país do mundo a ter hotel 5 estrelas com ar-condicionado. Primeiro país do mundo em exportação de determinados produtos. Primeiro país do mundo em que as crianças tinham escola gratuita. É no tempo do Fulgêncio. Mas eles só dizem as coisas ruins, que era uma ditadura, que era um corrupto, que era não sei o quê. Tem que ler um pouco da história, porque senão a gente começa a dizer que só essa aqui é a verdade. Tem outras verdades, além dessa, que eles tentam empurrar goela abaixo da gente. Primeira transmissão, primeiro telefone, primeira ligação internacional. Sabe de onde foi, professor? Petrópolis. Cuba. Primeira ligação internacional. A conclusão que eu chego, que eu quero mudar a minha opinião, eu considerava o professor o intelectual dessa mesa, e pelo visto o Sérgio se autoproclamou o intelectual dessa mesa. Eu só leio. Exato, é isso que eu estou dizendo. O problema não é esse, mas eu não sou intelectual. Eu só leio o que me interessa. Só leio o que interessa para ele. Professor, Rapaz, vai estudar. o senhor tem que voltar a consultar o seu Google. Eu O Sérgio deu uma lavada. O Google Google aqui, viu? o Google aqui só tem um nome, Sérgio Pires Google. Aí 9-1. É porque eu leio. Eu passei minha vida lendo. Mas não é ler, você já entendeu o que leu. Então eu não entendi. Eu não entendi, doutor, que a primeira ligação internacional foi feita de Cuba. Eu interpretei errado. A primeira transmissão de televisão. Com o desenvolvimento do povo, rapaz. Nada. Quantas pessoas estão telefonando imagina Cuba? Um povo idiota que fez a primeira ligação internacional. São uns burros. Que povo idiota, rapaz. O povo não fez ligação nenhuma, rapaz. Um governo corrupto do Fulgêncio Batista que alimentava a jogatina, a prostituição, cara. É por isso que hoje não tem prostituição em Cuba. Vai nos hotéis internacionais em Cuba. Vai nos hotéis internacionais. Não tem, Sérgio. Não tem. Você leu aonde? É só ler, né? Eu pesquiso. Não bate que leva. Mas, professor, pelo amor de Deus, o senhor está ignorando uma coisa que existe. Eu não estou ignorando. Está ignorando, o senhor está dizendo que não existe. Você está ignorando. Eu estou dizendo que existe. É só pegar aqui livros que contam a realidade de Cuba, de mulheres dizendo, se eu não me prostituir, eu não como. Aonde é isso? Na Tailândia? Não, em Cuba. Em Cuba? Então me mostra depois, eu quero ver. Já que você falou, eu quero ver. Faça que nem eu. Mande pra mim. Vai pesquisar. Vai pesquisar. Eu fico pesquisando essas coisas. Essa é a nossa diferença. Eu não peço pra ninguém me mandar nada. Eu vou pesquisar as coisas que estão acontecendo. O senhor diz assim, se eu não li, não existe. Aí eu não tenho argumento. E se o senhor não leu, existe? Claro que existe. Então tá. Então o senhor entenda, acredito que eu estou dizendo. Só isso. Bom, então eu sugiro aos nossos telespectadores que pesquisem sobre isso. Pesquisem. E aí vocês vão ver quem é que tem razão. Eu não sugiro nada. Quiser ler, vai ler. Não quiser ler, fica igual a ele. A prostituição praticamente desapareceu da ilha depois da vitória da Revolução em 1959. Existiam, então, 100 mil prostitutas, segundo cifras oficiais. Mas o Sérgio leu diferente. Mas a atividade renasceu com a crise econômica dos anos 90 e a abertura ao turismo internacional. Agora não é. O Fulgêncio Batista era um cara que não tinha prostituta nenhuma. As prostitutas apareceram depois. Eu disse que não tinha prostituta. Não disse. Isso. Esse negócio que você leu. Vai ler de novo. Lê de novo para ele que eu li, rapaz. A prostituição praticamente desapareceu da ilha depois de 1959. Que é exatamente depois da Revolução Cubana. Quer dizer, o que está dizendo aqui que na época do Fulgêncio existia prostituição muito forte na ilha. Eu não disse que não existia, né? É importante. Não, o senhor não disse não. O senhor descaracterizou o governo que tomou o poder em Cuba. Existiam, viu, Sérgio? Na época do Fulgêncio, existiam 100 mil prostitutas. Uma população de meia dúzia de pessoas. Pelo amor de Deus. 100 mil... Aqui está falando um problema grave da ilha. Os cassinos... 100 mil prostitutas existiam na ilha nos anos 50, nos 40. Isso. Olha, é um absurdo. E era uma alegria já. Mas a atividade aí desapareceu depois de 59. Perfeito? Quando entrou o Fidel Castro. Fidel Castro.
Mas a atividade renasceu com a crise econômica dos anos 90 e a abertura do turismo internacionais. As leis cubanas não penalizam o exercício da prostituição, mas as atividades relacionadas como o... Aí eu não sei o que é isso aqui. Proxenetismo. O intelectual aí, o que é? O senhor que lê bastante. Eu quero sugerir... Proxeneta é o cara que agencia. Mas eu não entendi o que ele falou. Eu entendi proxenetismo. Quem agencia a prostituta é proxeneta. Isso não pode. Isso não pode. Nem no Brasil pode. Prostituição em Cuba. Não é crime no Brasil. Peço aos, certo, doutor? eu peço aos telespectadores que pesquisem. Brasil é chamado de Prostituição em cafetão. Cuba. A dura realidade. Tem um vídeo em que as prostitutas contam a vida delas em Cuba hoje, não é no tempo do Fulgêncio, hoje. Olha a inteligência. Sérgio, parei um pouquinho. Uma coisa não elimina a outra. Tem nada a ver com... Mas eu não falei que não tinha prostituição no tempo do Fulgêncio. Não, Sérgio, não é Não isso. disse isso. Não é isso. A prostituição, pelo que está ali escrito aqui, era um escândalo no tempo do Fulgêncio. Claro que é. Todo país capitalista tem prostituição exagerada. Todos. Todo? Opa, Todos? Suécia não tem. Não. Todo não. Ó, Cuba quer combater a prostituição usando a Suécia como modelo. A Suécia que... Regime, olha o regime da Suécia. Socialista. É um reino. É um reino. A Império é um reino. Mas não é capitalista? É capitalista. É capitalista. O Sérgio disse que não tem... Que... Não, mas onde ele leu, todo mundo está cheio de prostituta, todo mundo é... Cuba escolhe a Suécia, um país capitalista, como modelo para combater a prostituição. Eu quero cumprimentar eu quero cumprimentar mais Ele uma tá no vez G1, tá? o doutor Joacir. Posso fazer isso também? Dá licença. Como ele prestou um serviço a este cidadão aqui e a muitos telespectadores. Sigilo. Com relação ao Profrofó, qual é o nome do cara? Proxeleta. Proxileta. O senhor foi claro e disse, olha, isto quer dizer cafetão. Pronto, agora todo mundo sabe. Muito obrigado. Eu quero dizer da amiga que eu também não sou um adepto à leitora como o Sérgio Pires. Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Nem eu. Nada. É que quando tu falou a palavra eu não entendi. Não, mas eu soletrei errado porque eu pronunciei errado porque eu nunca ouvi essa palavra. Nem eu. Isso é coisa, Beni, isso não é coisa para nós, não. É coisa para intelectual. Exatamente. Não é nem pro professor Peixoto. Isso é pro Sérgio Pires, que é o intelectual. É bom que se diga. Ué, mas o cara que lê o cara que lê que deu um louco, o que é? Não sou É intelectual. um cara que exercita o intelecto, Sérgio. Não, sou intelectual. Eu sou um leitor voraz. Isso eu sou. É bom Não que quero se diga. conversa. Pra mim, chega. Bom que Não se sei diga pra vocês. que no Brasil Pra mim, chega. a prostituição também não é crime. Não é crime. O que se combate no Brasil é a facilitação, é alguém agenciar, Agenciamento. alguém de alguma forma facilitar. Exato. Né? Então é tal qual a Exato. Cuba. Igualzinho na Cuba. E aliás, é dito que a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. A prostituição nas ruas e avenidas por esse Brasil afora é facilitação? Se tiver alguém facilitando, agenciando, O sim. proxeneta é o Sim. facilitador. Agora, sem dúvida alguma, junto com prostituição, a gente vai falar de vários outros crimes do submundo, realmente uma coisa muito pesada, uma coisa muito pesada. E aí eu posso dar continuidade ao meu destaque? Pode, Claro, né? lógico. Elevar aqui, deixar de falar de coisas... Joacir, então, só um pouquinho. Falei. O nosso produtor hoje, Quem é? o Antônio Francisco. O Tony. Olha Olha lá, ó. Tá lá. Esse é o grande Tony, nosso produtor hoje, Antônio Francisco. Também conhecido como Tony Francis. Hoje, olha só, gente, você pediu e a Talismã 21 está de volta. Olha o pequeno chegando aí, gente. Hoje, dia 30 de março, tem a Temporal Fest com 3 atrações nacionais. Gustavo Moura e Rafael, Jefferson Moraes e Calcinha Preta. Garanta já o seu ingresso no Bahrein de Porto Velho, no Porto Velho Shopping. Repito, hein? Garanta já o seu ingresso no Bahrein do Porto Velho Shopping ou no site usinadoingresso.com.br. Para mais informações, acesse
Talismã 21 no Instagram. A Temporal Fest. Realização Talismã 21. Emissoras oficiais, SIC TV, Record, Record News e Parecis FM. Vai ser uma festança lá, gente. Você pediu e a Talismã 21 está de volta. Vem aí, dia 30 de março, a Temporal Fest. Gustavo Moura e Rafael. Você tem cara de golpe, você não é do Rojão. Jefferson Moraes. Oi, nego. Tô procurando um posto a comer. E Calcinha Preta. Ingressos à venda no Barim do Porto Velho Shopping ou no zinadoingresso.com.br. Informações 99950-2121 ou no @Talismã21. A Temporal Fest. Realização Talismã 21. Tá aí, gente, todo mundo convidado para essa grande festa, hein? E o pequeno tá de volta. Olha que maravilha, hein? Joaci, você estava levantando uma questão aí do seu Meu destaque? destaque. Por favor, vamos destrinchar isso aí. Vamos Ele lá. até trocou de camisa para falar. Troquei de camisa porque também tem a ver com uma data que dia 2 de abril é o dia da conscientização mundial do autismo. E eu estou aqui como voluntário, ninguém me pagou nada, ninguém me pediu nada. Eu acho que é uma utilidade pública que eu devo prestar. Lá no Porto Velho Shopping, hoje e amanhã, nós teremos roda de palestras, mães atípicas que são empreendedoras, feira de empreendedorismo, espaço kids, soltura de balões e vai ter, inclusive, palestras de psicólogas, mestres, doutoras, para ajudar muitas pessoas que têm dificuldade em enfrentar uma realidade quando o filho é autista, quando o filho tem algum tipo de transtorno. E chama inclui TEA, valorize as capacidades e respeite as singularidades. Hoje, infelizmente, ainda há muita falta de respeito às pessoas que têm transtorno de espectro autista. Muita gente acha que é frescura, muita gente acha que é um menino mimado, muita gente acha que aquela mãe ou aquele pai não está sabendo cuidar. É exatamente isso que esses profissionais, e aqui eu quero parabenizar a Maxilene, a Eliane, enfim, pessoas que estão lá dispostas e são voluntárias a ajudar mães e pais a conviverem nesse mundo tão cruel em relação quando se diz respeito ao TEA. E será hoje e amanhã no Porto Velho Shopping, a partir das 14 horas, ali perto da entrada ali na Riachuelo, ali perto da My Cooks. Eles farão várias oficinas com palestras. Então tá aqui. E eu comprei essa camiseta, fiz questão de comprar. Toda a equipe da My Cooks vai usar, que a gente precisa valorizar sim. E eu aplaudo pessoas como essas mulheres que estão dispostas de forma voluntária a ajudar mães e pais. Parabéns, o Joaci. A propósito que você falou, e certamente vai ser corroborado por todo mundo, um evento acontecido essa semana passada, em outro estado, foi uma menina, foi agredida, e ela foi retirada a roupa dela, ela foi espancada e foi colocada seminua, porque ela possuía síndrome do espectro autista e não foi compreendida pelas outras, e as outras agrediram ela. Eu acho que parte desse evento lamentável é o desconhecimento acerca da maneira peculiar como o autista enxerga o mundo e a sociedade. É a prova de que um dos grandes problemas da humanidade é a ignorância, né? Ignorância. Eu tenho uma história pessoal também, doutor Joaci, uma coisa muito triste que eu nem gosto de lembrar, mas tem que contar porque isso ajuda também. Eu tenho um filho que tem problema autista, todo mundo sabe. E ele foi agredido no meio da rua porque ele não olhou nos olhos da pessoa que estava falando com ele. O cara ficou brabo com ele porque o cara estava xingando ele e ele olhando para baixo, porque ele não... Um dos sintomas do autismo é não encarar as pessoas.
e ele foi agredido violentamente Eu me e lembro poderia disso. ter sido morto, inclusive. Então, essas coisas, doutor Joaci, quando tem orientação, ensinamento, a gente tem que Aconteceu alguma aprender. coisa com aquele cara? Ele foi preso e depois me disseram que ele tinha sido assassinado, mas aí depois disseram que não foi ele, que foi um parente dele. Então, eu não sei. É um sujeito que não gosta nem de lembrar da existência dele. Eu ia fazer uma piadinha, mas não vou fazer, não vale a pena. É. Não vale a pena. Um sujeito tão insignificante quando que ele fez uma maldade tão grande. O cara foi assassinado, Sérgio, é suspeito. Não, eu não consigo brigar com ninguém. Eu só brigo aqui na mesa com uns e outros, né? Não que quero- me irritam, porque... Eu tô Sabe, quieto, Beni? Sabe, O né, cara Beni? me provoca, e Em- depois. Aí é difícil. Em 2022, o goleiro Cássio do Corinthians recebeu a visita de uma comissão de pais de autistas no centro de treinamento. Ele ficou realmente maravilhado. E como ele tem a filha Maria Luísa, na época com 4 anos, que é autista, o Cássio hoje integra essa associação que destina um trabalho maravilhoso para com os autistas. O Cássio faz um trabalho elogiável e ele é muito querido por isso também. Eu também tenho, né, um filho que foi diagnosticado com síndrome do espectro autista, com transtorno do espectro autista, melhor dizendo. E na quinta-feira, quando essas mulheres voluntárias arrumavam um evento, eu fui lá com elas para conhecer. E uma delas, inclusive, se emocionou porque eu falei sobre Davi, enfim. E o que elas disseram é que muitos pais, Beni, eles se sentem, a partir do momento que a criança é diagnosticada, que acham que isso é um problema, colocam e deixam tudo com a mãe. Então, sempre a mãe é que está à frente disso tudo. E eu quero dizer para você, meu irmão, aí, que você que é pai de uma criança autista, não deixe que a sua mulher, que a sua companheira, que a mãe desse seu filho esteja sozinha com essa luta. Você também tem obrigação, você tem o dever de cuidar do seu filho. E não é porque você, às vezes, saiu de perto, eu separou, você não tem obrigação. Você, como pai, continua tendo obrigação. Essas crianças são bênçãos. Essas crianças são pessoas que são agraciadas por Deus com uma inteligência ímpar, com uma sensibilidade que só elas têm. Muitas vezes elas não gostam de chegar perto de pessoas que elas já sentem que tem uma postura duvidosa. E isso a gente acaba vendo no dia a dia. Então, pai, tem a responsabilidade e também ajude na Eu criação. acho que o Irã pode falar sobre isso. Olha o número aqui, ó. A cada 36 crianças, uma nasce com o transtorno do o espectro transtorno, sintoma do espectro autista. É isso, né, Irã? É isso. Inclusive, nós vamos ter agora um evento em Brasília, questão de colocar na pauta justamente isso, que operadores de plano de saúde, às vezes, ele não contempla a assistência ao autismo, né? Inclusive, eu levei o conhecimento do presidente da ANS para que olhe por esses rapazes, essas crianças, né? E os pais têm que estar engajados, as escolas têm que estar engajadas, os professores, todo mundo, é um contexto geral. Nós temos que fazer uma inclusão social dos autistas. Então vai ter agora, eu coloquei na nossa pauta, vai ser, se eu não me engano, é dia 14 de abril, se eu não me engano, e os operadores de plano de saúde foram convidados para participar. E este é um pleito do Conselho Federal de Medicina e nós vamos defender com ênfase essas nossas crianças e nossos jovens. E ele não pode ficar excluído. Muito pelo contrário. Porque eles são muito inteligentes. Pois é, eu ia Precisa de dizer agora, atenção. nós temos gênios da história e outros, até hoje, desconhecidos, mas são gênios que têm o Transtorno do transtorno, espectro autista. né? E que têm assim, uma capacidade extraordinária em algumas questões, em alguns aspectos da vida, né? Desenvolvem alguma facilidade para alguma atividade, né? Ou para habilidade. música, ou para o Habilidade. canto, ou para Ou pra matemática, Para ou línguas. para línguas, né? Ou para participar de programa de televisão de chapéu, né? Enfim, Eles são muito Eu habilidosos. estava quieto aqui.
Ó, Mas, professor, fala um Não, pouquinho. ele- Parei um pouquinho. O senhor tem um pouquinho, professor? é só um pouquinho, velho. Só um pouquinho. Ó, tem uma garota autista, estava procurando aqui, porque eu já tinha visto. Ela concluiu o mestrado em junho de 2023. Ela, aos 11 anos de idade. Aos 7 anos, ela fez o segundo grau. Em seguida, fez a faculdade, passou, fez o mestrado, passou. Ela tem 2 pontos de inteligência, o QI dela é 2 pontos acima de Albert Einstein. 2 pontos acima. Ela tá aqui a Ou foto seja, dela. botou o Einstein no chinelo. Olha a foto dela aqui, ela é no México. O nome dela é Adahara Pérez Sanches, com 11 anos. Ó, se o senhor não fala o nome dela, então, agora ia ser um problema. Olha, O nome galera. dela clareou tudo agora, professor. Foi Olha, muito importante. Acabou geral. E ela tem especialização em matemática. Mas Pensa isso numa mesmo. coisa legal. É isso Não mesmo. tem nada, não tem limite, não. O Eric Araújo, professor, está mandando uma mensagem parabenizando o doutor Joaci por ter trazido o tema. Ele está lembrando que o mal da sociedade, como disse o Everton, é a ignorância. E conta a história de um jovem de 24 anos, extremamente trabalhador, graduado e um grande profissional. Hoje no Acre, é parente dele, e ele lembra que existem vários graus de autismo, pouca gente sabe, mas o Lionel Messi é autista. São pessoas extremamente perfeccionistas no que fazem e de uma inteligência impressionante, diz o Eric. Márcio Castro Rodrigues dizendo: temos em Brasília um deputado federal autista, o Amon, lá de Manaus, tem feito um grande trabalho. Eu tenho um sobrinho neto autista de 8 anos, ele ajudou muito a minha mãe e me ajuda na minha recuperação. Está dizendo o Márcio Castro Rodrigues. O professor Enison Marinho: eu tenho um filho autista que até já mostrei aí na TV. Infelizmente, desde o dia 7 de fevereiro, a CEMED ainda não disponibilizou um cuidador para ele na escola onde ele estuda. Nem com reportagens sobre denúncias no Ministério Público de mães e pais atípicos, a pasta se mobiliza para respeitar os direitos da criança autista. Outro fato é que, dias atrás, ele foi fazer exames de sangue para tirar a carteirinha de autista lá na Policlínica Oswaldo Cruz, mas as fichas já haviam esgotado por volta das 5h30 da manhã. E mesmo os atendentes, sabendo que ele era autista, lhe fora negado atendimento. Abraços, professor Enison Marinho. Ignorância do servidor, Funcionário, né? Totalmente ignorância. Ser Falta de excluído dos sensibilidade, quadros. né? Falta de empatia. Eu acho que é pior ainda. Além de ignorância e falta de empatia, falta de sensibilidade total. Assim, né? Na verdade, Everton, Está perfeito no seu protesto, professor Enison Marinho. o Léo Moraes vai chegar aqui daqui a pouco e ele foi o autor de uma lei sobre o reconhecimento do autismo aqui no estado de Rondônia. O que falta, na verdade, é ser cumprida a lei, porque ninguém está pedindo favor. Essa questão de ter um cuidador para os filhos autistas está na lei. Agora, esse cuidador é para cada menino ou para a turma? Se tem uma ideia de que deveria ser para cada criança, mas aí né? não tem como. Isso não é. Não, Mas na óbvio prática que, não é. Mas é óbvio que possível. um número. Mas de cada turma, quantas crianças autistas que vai ter? Não, mas tem escolas que tem. E aí, atraem, eles reúnem numa se sala. direciona, exatamente. Mas às vezes nem esse para direcionar para uma sala só. Não, aí tem. claro, aí tá errado. Agora, às vezes a gente vê um cuidador para cada. É impossível. E às vezes, o Estado não consegue. falta de sensibilidade do próprio docente. Tem docente que não tem, assim, sensibilidade para... Tem paciência. Isso. Para você ser professor, tem que ser como o professor Peixoto. Ainda Querido, assim. Né? É muito Não querido, tem paciência né? nem com a gente. Professor Peixoto, o senhor é um grande mestre, que eu sei. O senhor quando acaba de proferir a sua aula, todo mundo aplaude de pé. Eu sei disso. Às vezes. Não, sempre. Olha, já se abriu. Agora tocou. Quer elogio, Agora quer tocou elogio, nele. quer elogio. Mexi no coração chagado do Mexeu, professor, que é repleto de amor e fraternidade. Ele fica vai chorar, tão não. feliz. Isso é melhor que dinheiro, né, É professor? muito melhor, cara. Nossa Senhora, o olhar de alguém o olhar de uma pessoa que se ilumina na sala de aula. O Gadu ilumina esse grande homem. O Gadu ilumina esse grande homem. É bom, né? O coração da gente fica muito feliz.
Sai daqui. Eu, por exemplo, ia abrir uma escola e pedir pro professor dar aula de graça, ele não topou. Olha, professor. O professor só fica cheio de frescura e dizendo um monte de coisa, mas é só tocar no coração dele que ele se derrete todo. Ultimamente, vamos bem falar a verdade, os professores, sejam do ensino médio, fundamental e até de graduação, estão dando aula quase de graça. Essa é a grande realidade, que é muito pouco o salário. Olha, voltando... Ultimamente não, já faz um tempinho. Muito já, tempo, né? muito tempo. Voltando ao paternalismo, agora em abril começa a valer o Vale Gás para idoso. Vale Gás para idoso, tá? Vamos nessa, hein? Vamos nessa, hein? Tô nessa. Tô nessa. Vamos nessa. Nós estamos todos nessa. Quando é que a gente começa a receber isso, Benício? Agora, já na próxima Vocês semana, não dia estão 4. nessa não, porque vocês não preenchem o requisito. Como é que é? Não é a sua idade. Vocês recebem mais do que o salário. Você que não sabe, né? Como? Nossa Prova isso. Deixa mais que o salário dele. O idoso não pode ganhar mais que R$600 por mês. Pois é. Poxa. Eu ganhei 650, fiquei fora. Gente, eu quero fazer um convite aqui. Por favor, tem um banner que eu enviei para aí, Daiane. Reunião Sacramental Especial de Páscoa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse convite chega aqui para a gente, convite para reunião especial de Páscoa na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Espero que essa mensagem encontre bem em nome da comunidade, da igreja. Gostaríamos de estender um convite especial para que o senhor e os demais dinossauros participem de nossa reunião no dia 31, ou seja, amanhã, né? A reunião sacramental é um momento significativo para a nossa comunidade, onde nos reunimos para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e refletir sobre o significado espiritual desta data tão importante para os cristãos de todo o mundo. Então está aqui, assina o bispo da ala Jardim das Mangueiras, o bispo Leonardo Gomes, e também o bispo da ala Minas Flores, o bispo Selmir Velke. Então, eles estendem esse convite a nós e a todos que estão nos acompanhando agora pela SIC TV. Registrar que o reencontro que eu tive, não ainda pessoal, mas virtual, com uma querida professora que eu tive no meu 3º ano primário, professora Deníria Madalena Kaiser, que mora em Novo Hamburgo. Ela também faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Apenas fazendo aqui esse registro. Que era a professora que você era apaixonado por ela, Era né? apaixonado por ela. Mas E sou ainda. Pronto. Ela vai ver, né? Ela vai receber esse vídeo. Aliás, ela já me prometeu que quando eu for ao sul, ela vai me levar lá na igreja para conhecer. Eu vi fotos dos jardins, é um lugar muito lindo. Realmente bacana, eu estou curioso. E só para eu fechar, então, que tem a ver com o destaque, vamos lá. né? De fato, e aí o professor pode... Não é discordar, porque o professor é judeu, né? Então ele pratica o judaísmo. A gente tem né? visões diferentes. E aí tem visões diferentes, obviamente, por quê? Porque a Páscoa judaica, ela ainda continua. Todavia, para os cristãos, Everton, a Páscoa dos cristãos, ela se encerrou com a morte e ressurreição de Cristo. E aí a gente precisa tratar isso como uma verdade. Flávio Joséfo, por exemplo, reconhece, um historiador judeu, que viveu ali no 1º século, de que, de fato, Jesus existiu, tem relatos. E Jesus, então, é a nossa Páscoa. Jesus, quando fez no cenáculo aquela última ceia, ele comemorou a Páscoa junto com os apóstolos. Todavia, a partir dali, ele deu um novo direcionamento. Ele disse que se beberia o vinho ou o fruto da vide, significando o sangue dele que seria derramado na cruz, e se comeria o pão, que significaria a carne dele que também seria rasgada por mim e por você. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa em que Jesus foi por nós, como um cordeiro, um sacrifício vicário, como um cordeiro santo,
E a partir dali, então, a ordenância da Páscoa para os cristãos é esse significado, de que nós temos a Páscoa judaica olhava para frente, para o futuro. A Páscoa atual, ela remonta ao passado, onde a gente precisa entender e reconhecer que Jesus é o nosso grande e único, suficiente Salvador. E aí, você, meu amigo, que esteja me ouvindo, me assistindo, e a todos nós, se você tem algum lugar da sua vida, alguma coisa da sua vida que você precisa renascer, que você precisa ressuscitar, esse é o momento. Reflita sobre isso. Se você tem que ressuscitar relacionamentos, se você tem que pedir perdão para alguém, se você precisa ressuscitar o seu casamento, o seu trabalho, a sua convivência, faça isso. Jesus quer que você viva em comunhão com as pessoas. É um bom momento para que você pegue o telefone ou vá até alguém e peça perdão por aquilo que às vezes precisa ser conversado ou perdoado. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E olha aqui, ó, no Supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que você precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e as ofertas especiais em Irmãos Gonçalves. Veja só! Chegou a época mais doce do ano. Páscoa é no Irmãos Gonçalves. Nas compras acima de R$80 em ovos de Páscoa, parcelamos em até 3 vezes. E tem oferta. Arroz soltinho tipo 1, 5 quilos, 26,38. Carne bovina Frigon Alcatra com maminha corte, 25,80 o quilo. Batata Monalisa, 4,98 o quilo. Carne bovina Frigon contra filé vácuo, linha todo dia, 27,80 o quilo. Melancia inteira, 3,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Feliz Páscoa, Irmãos Gonçalves. Eita, que maravilha, Irmãos Gonçalves, hein? Ora, a gente vai para o intervalo e voltamos já com a presença do diretor-geral do Detran, Léo Moraes. Só um pouquinho. E num segundo mandato ainda. Olha só, gente, estamos de volta. Estamos aqui no intervalo falando sobre política também, né? Bom, já está aqui conosco Léo Moraes, diretor-geral do Detran, mas eu tenho alguns recadinhos para dar aqui antes da gente começar o bate-papo com ele. Vem lá do Arno Voigt, nosso querido amigo lá de Rolim de Moura, está acompanhando a gente como faz todo sábado, e dizendo assim: olá, Dinos, o programa Pinga Fogo comemora a segunda-feira, dia 1º de abril, 15 anos no ar pela Rádio Rolim de Moura, Rádio Rolim FM. É o mais antigo programa diário de entrevistas com o mesmo apresentador do rádio de Rolim de Moura. Olha só, uma das entrevistas agendadas na semana, olha só aqui, Joaci, é exatamente sobre o autismo. Tenham todos uma feliz e abençoada Páscoa, Arno Voigt. Olha só que legal. Olha só. Muito legal. Então o Arno está de parabéns aí, também envolvido nessa causa, na causa do autista. A Iracema Mitoso, boa tarde, Dinos queridos. Aqui vai um abraço para o meu best, Tiago Cantanhede. Ele é assessor do Léo Moraes. Não está aqui, não, né? Ele é Não, tá não. Não era o Anderson. O Anderson está aqui, o homem da comunicação. Muito bem. O Everton, tem uma informação aqui também. Dinos, só para registrar, no próximo dia 25 de maio, haverá um grande evento sobre o tema no auditório da Unopar, promovido pelo movimento MDC. É o movimento dos depressivos conhecidos. Exato. Comandado pelo doutor Reginaldo Trindade. Vai falar sobre o autismo, é isso? Não, sobre depressão. Sobre depressão. É porque fala sobre o tema ali? Não, a depressão é a ala do Beni. O Beni, a depressão é o Beni que... Depressivo compulsório, Deixa eu ver aqui quem mais. Não vou dar isca. O Márcio Castro Rodrigues diz que o deputado Fernando Máximo também tem feito uma defesa intensa em favor das mães atípicas e dos autistas. Também com a gente aqui, o Edgar Francisco. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, eu e a Cida. Vocês falaram do Bolsa Família e esqueceram do pé de meia. Agora é obrigado o aluno chegar na escola só com uma meia. Entendeu isso aí? Isso é piada do Não, Edgar. é 200 pau para os estudantes. Agora é isso aí, é o pé de meia.
R$200. Para que isso? É para ajudar o estudante desde que ele preencha os pré-requisitos, né? Ah, ele ganha R$200. R$200 para ajudar na sua alimentação e tudo. Isso foi agora criado, pé de meia. Mas aí ele tem que tirar notas boas, tem que ser aprovado. Mas, ó, sinceramente, viu? Uma hora isso vai quebrar, né? Uma hora o país quebra. É muito Olha, bolsa eu acho disso, que no bolsa lugar de fazer daquilo. esse tipo de coisa, dar uma boa alimentação. Eu me lembro quando eu era moleque, eu ia para a escola, aquele mingau de arroz fantástico. Eu levava meu canequinho, ó, comia, ficava muito bem alimentado. Naquela época, já pensou, eu sou aqui de Porto Velho, nasci aqui, né? Então, não tinha proteína. A carne vinha da Bolívia, de um Lloyd aéreo boliviano. Então, você hoje comer um quilo de carne era difícil, tinha que meter na fila com a cestinha para poder comprar carne, né? Então, quando eu ia para a escola lá dos padres, Barão do Solimão, eu tinha meu canequinho que eu comia, tomava meu mingauzinho, uma maravilha, o mingau maravilhoso. Vamos investir em alimentação na escola. Quando surgiu o leite de soja, né? Como que era usado nas escolas, na rede pública. Impressionante. Olha aqui, ó, o Rafael Azevedo de Andrade também está nos acompanhando, lá da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele que me trouxe, aliás, o convite. Quero agradecer a ele com carinho aí. Aparecida também está conosco. Um abração para ela. Bem, presença aqui com a gente de Léo Moraes. Eu comentei essa semana, antes do Boa Tarde do Léo, das blitz educativas que estão acontecendo em Porto Velho. O Detran tem intensificado isso. Sim. E essas blitz têm como caráter apenas e tão somente a educação no trânsito. É isso, Léo? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os dias aqui do Papo de Redação. E faço questão de nominar pelo carinho e estima que eu tenho, professor Peixoto, doutor Joaci, estimado, honrado e afamado doutor Irã, que também nos representa Brasil afora. Colorado, ainda colorado, mas futuro gremista Sérgio, né? Tá em constante evolução. O Thiago é gremista. E o Benian Andrade, sua voz inconfundível, indefectível, desde a época dos anos 90, ainda com Dos anos 80? Mas a divulgação aí, eu era moleque na década de 90. 80 tu não tinha nascido ainda. 80 eu não tinha nascido. 80 estava no meu pai ainda. Na década de 90, com a divulgação aí das campanhas, da apuração das urnas. E a sua voz realmente é simbólica para Porto Velho. Nós temos essa campanha, nós temos virado a chave, Everton. Esse é o novo Detran. Justamente para conscientizar, afinal, a educação vale mais do que repreensão. Ela é mais barata e ela muda realmente uma geração. E tem dado resultados fantásticos, né? Prova maior que eu estava em conversa com o secretário de Saúde do Estado, Coronel Jefferson, que nos anunciou que tem caído de forma considerável o número de entrada no Hospital João Paulo de pacientes egressos dessa pandemia que é o trânsito em todo o Brasil. Então faz entender que a nossa bússola está nos guiando a um local de terra firme. E a gente está, lógico, contente. É um primeiro passo, depois nós vamos melhor distribuir os nossos profissionais, utilizar tecnologia, utilizar softwares para que a gente possa também abraçar todo o estado de Rondônia. Esse modelo padrão tem sido aqui em Porto Velho e a gente gostaria de alertar. Embora tenha a obrigação, por conta da Secretaria Nacional de Blitz repreensivas, leis secas e tantas outras, aqui de forma massacrante, aliás, até ruim falar esse nome, mas de maioria unânime, os nossos eventos têm sido de blitz educativos. Na verdade, nós estamos falando corredores educativos, onde a gente busca conscientizar, trazer reflexão. Até porque, Everton, 90% dos acidentes acontecem em decorrência da falha humana. E o maior vilão da atualidade é o aparelho celular. Ele aproxima quem está distante, mas distancia quem está próximo. Então as pessoas perdem a noção geográfica, a concentração e acabam colocando em risco a sua vida, do seu familiar e pior ainda de outros que nada tem que ver com essa irresponsabilidade. Então, outro dado que também nos chama a atenção, eu fiquei abismado, é que o maior número de acidentes acontece em vias em condições de boa trafegabilidade, onde nós temos sinalização vertical, horizontal, semafórica, rotatórias, que aí só reforça a necessidade de nós realizarmos essa busca ativa na condição de poder público e não aguardar o acidente acontecer para depois, infelizmente, tentar cuidar
do sujeito enfermo num leito, por exemplo, do Hospital João Paulo II. Léo, eu tenho tratado o Detran como o novo Detran. Eu tô certo ou ainda tô longe da realidade? Você está certo e eu agradeço, porque tem virado, inclusive, um slogan de pessoas comentando conosco que esse é o novo Detran e que tem acompanhado o teu programa da audiência. Então, muito obrigado, porque não faz sentido nós termos, aliás, a Constituição diz isso, né? Um órgão que exerce cidadania. Ele acaba acontecendo, nas últimas décadas, a repressão pela justa falha da comunicação e aproximação com o cidadão. Então, repressão e arrecadação. É, arrecadação, e nós temos realmente virado essa chave, nós temos discutido, vamos ao Tribunal de Contas para dialogar a necessidade de existir um hospital de traumas e fraturas aqui na capital, fruto, inclusive, desse recurso, por entender que também é ação finalística, porque o trânsito dá causa à superlotação de hospitais. Então a gente tem que sair do senso comum se a gente quer resultado diferente. Nós temos que praticar ideias inovadoras e diferentes. Léo, tem uma doença que parece incurável no trânsito, os bêbados. Como reduzir esse crime contra a velocidade? O Serginho agora está falando dele, viu? Eu não bebo. Mas ele resolveu. Ligue para o Detran que se você estiver bêbado, você não vai dirigir. É verdade, é verdade. Para os bêbados, sempre os rigores da lei, da forma mais séria e severa. Não à toa, nós conseguimos ainda trazer, graças a Deus, nas últimas décadas, uma maior conscientização através também da repressão de leis que são duras, como é o caso da utilização do cinto de segurança. À época, ninguém acreditava que isso ia virar uma realidade. Hoje ninguém anda, já está no teu subconsciente. Entrou no carro, tu vai lá e enlaça o cinto de segurança em você. Nós temos essas blitz. Aliás, eu lembro, até vou fazer justiça, eu lembro sempre do teu velho pai, nosso querido Paulo Moraes, como vereador. A lei foi dele. A lei foi dele, eu participei, votei junto com ele. Você me lembrou no dia desses, né? Foi, e sabe que no começo era um problema, rapaz. Assim, a gente se habituar. Hoje eu não me vejo sem estar com o cinto. Meu pai, ele foi o autor da lei aqui em Porto Velho, e à época ele falava, poxa, como isso daqui é ruim para eu que sou gordo, não sei o quê, que é gaúcho e tal, mas ele colocava porque tem que colocar e tem que dar o exemplo. Então é muito importante. E a gente tem conseguido realmente trazer resultados efetivos. Outra grande campanha nova que acontece, que foi o Disque Vida, que nós iniciamos no período do Carnaval. E, Everton, pela primeira vez nos últimos 10 anos, nós não tivemos um acidente com um embriagado. Nós não tivemos um acidente, imagina, muito menos um óbito. O embriagado o Detran levou em casa. Nós já tínhamos uma equipe à disposição, que já estava deslocada em diligência nos eventos. E foi bastante usado, não foi? Muito utilizado, dezenas de atendimentos. E com apoio do Batalhão de Trânsito, Polícia Militar, SAMU, AGVISA, enfim, toda essa equipe que compõe o sistema de trânsito, com autorização, inclusive do indivíduo, por vídeo, câmera, nós conduzimos o seu automóvel e o levamos também para a residência. A equipe já estava em rua. Por que você ficar parado só observando se você pode evitar de forma mais intensa, de forma mais próxima do indivíduo, um acidente que está por ocorrer? Então, foi um sucesso. Não houve um custo nenhum a mais para o Detran. Porque a equipe já estava na rua. Talvez o combustível da viatura que estava parado. E as pessoas agradeceram e quiseram de Agora, forma... quanto custa um acidente lá pro João Paulo? Imagina quantos milhares de reais não custa esse acidente. E o vídeo, naquela mesma época do Carnaval, o secretário Jefferson colocou nas suas redes sociais a plena normalidade, o hospital em operação, funcional e atendendo a todos como deve, sem o abarrotamento dos leitos e também dos nossos corredores. O hospital todo de prontidão, sem fazer nada. Isso é resultado. A gente fica feliz por ser um ator, por ser uma parte de um processo que traz resultado positivo. Por favor, Irã. Presidente, eu não posso perder a oportunidade. Me ensinaram desde criança, quando você quer falar mal da pessoa, fale na frente dele. Mas quando você quer falar bem, fale por trás. Mas é a oportunidade que vocês estão me dando para falar do Léo. Tu já falasse bem na ausência dele. Não, por isso que eu digo, mas é agora na presença. Eu conheci teu pai, o Paulo, que foi um grande delegado de polícia. Ele ia para a linha de frente. Bandido não se criava aqui. Na época que seu pai entrou aqui, bandido não se criava. Não que ele fosse truculento, muito pelo contrário. Cadeia. Ou o cara mudava de profissão, ou então tinha embora de Porto Velho. Porque o Paulo foi um grande agente público e que defendeu a sociedade rondoniense. Então eu admirei muito seu pai. Seu pai não era gordo, não. Seu pai tinha uma mão desse tamanho, olha. Pegasse uma mãozada do Paulo, eu tinha até medo. Aí eu vi ele dando uma mãozada às vezes no cara que desrespeitou ele.
Eu ouvi. E era ferino na língua Na também, língua né? também. Então, Léo... Aliás, Coisa que o filho não é. Coisa que o filho não tem nada a ver com o pai. Mas, Léo, você foi uma metamorfose dentro do Detran. O Detran, assim, era um arrecadador, só queria saber de multar, só que você não, você fez o inverso. Você fez uma atitude pedagógica, né? Porque multar, meu irmão, fica aqueles agentes que estão multando o carro, muitas vezes eu pago a multa e resolvido o problema. Aí eu passei a te admirar mais que você ficou preocupado. Em 1900 e pouco, quando eu cheguei aqui, há 40 e poucos anos, tinha o Hospital Locomotor, o Hospital de Trauma, que era aqui onde é o Sebrae. Aí, na época do Jorge Teixeira, ele concentrou tudo no hospital de base, porque ele não olhou a dimensão que estava rondando. Ele acabou com a maternidade da Civarga, que era a história da tocoginecologia de Rondônia, e acabou também com o Hospital Locomotor. Bom, naquela época nós já tínhamos o Hospital Locomotor. E agora você teve que vir um jovem empreendedor para se preocupar. Tem que ter um hospital de trauma. Tem que ter um hospital de trauma. E isso, mais uma vez, eu quero te parabenizar por essa tua expertise em atender aquelas pessoas que são vítimas do nosso trânsito. Então, você vai ficar na história como um político, como já está na história, né? Eu venho te acompanhando há muito tempo, como deputado estadual, como vereador, como tudo. Então, tá aí, um grande empreendedor. Parabéns, Marco Rocha. Você escolheu uma pessoa certa para o local certo. Que dizia, o Detran é um órgão da corrupção. O Detran, você mudou tudo isso aí. E mostrou que, diminuindo uma série de coisas, o Detran continua com uma boa arrecadação, mas sem aquela arrecadação visceral, que só queria arrecadar dinheiro. E você fez uma grande coisa no Carnaval, quando você colocou as viaturas para o bêbado não dirigir. Então, Léo, você fez uma metamorfose no Detran. Eu quero te parabenizar e te digo mais, você futuramente será um grande governador também. Obrigado. Olha só. Obrigado pelas palavras. Eu estou muito envaidecido, ainda mais vindo do senhor, que eu admiro há tanto tempo. Conheço a sua história, a sua trajetória, a sua retidão, sua integridade. E é referência para todo o Estado, não somente na área médica. Muito obrigado. Eu não poderia delatar contra a minha trajetória, né? Sempre contestar aumentos vultuosos de impostos. E lá no Detran a gente conseguiu extinguir 31 taxas. Diminuímos outras 20. Hoje a CNH está mais barata do que antigamente. A renovação, 78% da carteira de habilitação para o idoso. Nós acabamos com vistoria de primeiro emplacamento e tantas outras questões. Estamos apresentando agora, o projeto está pronto para ir para a Assembleia Legislativa. O Refaz, renegociação das dívidas, 95% também de desconto para taxas, multas e diárias dos automóveis. Como o senhor disse, não faz sentido você repreender, tirar um veículo de circulação, ele vai ficar 20 anos lá no pátio do Detran. O que era 5 mil vai virar 50 mil. O Estado não ganha e o indivíduo perde a sua dignidade, o direito de ir e vir, e aí a gente não consegue alcançar o bem-estar social. Então, fico feliz, o governador, o coronel Marcos Rocha, tem dado esse suporte, tem dado essa atenção, e nada disso acontece se a gente não tiver uma equipe fantástica. O Detran tem muita gente capacitada. E aqui eu queria enaltecer os nossos servidores, reconhecê-los e agradecer por todo o empenho, dedicação, comprometimento nessa virada de chave de gestão, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou a face, muitas vezes, que se apresenta como Detran, mas a gente tem lá um staff muito grande e muito qualificado em sua grande maioria. Só abrir uma janelinha rápida aqui. Sandro aqui é um admirador, super admirador e fã dos dinos. O Edgar Freire de Paraná. Hoje começam as finais do Gauchão. Sorte ao Grêmio Imortal Tricolor. Aí, Léo. Tá vendo? Ainda dá tempo. Eu tô tentando aprender o hino do Juventude. Eu já sei a primeira palavra. Doutor Vitor Júnior, parabéns ao Léo Moraes pelo seu trabalho no Detran. Vitor Júnior, advogado, amigo aqui em Porto Velho, está com a gente. Só quero fazer um outro registro aqui, que é importante, gente, que eu não vi na hora da discussão. A senhora Aparecida, ela diz assim, vale ressaltar, sobre a questão do autismo, que não se pronuncia mais autista leve, moderado e severo. Também não falamos nível 1, 2 e 3. O correto é suporte 1, suporte 2, suporte 3. Um abração para todos os dinossauros aí. A nossa querida Aparecida participando conosco. Muito obrigado. Léo Moraes,
o Detran está revolucionado. Fizeste lá uma mexida de tal forma que eu acho que é unanimidade hoje em Rondônia. Mas o seu nome tem sido cotado como um dos nomes mais fortes para disputar a Prefeitura de Porto Velho. Você fica no Detran ou vai disputar a Prefeitura? Mas até dia 5 de abril, 6 de abril, 8 de abril eu fico. Até por conta do prazo de desincompatibilização, que no meu caso será só em junho. Nosso doutor eleitoralista tem mais compreensão e mais conhecimento a respeito da matéria. Agora, quanto ao processo de sucessão, eu sempre estive inteiramente à disposição de uma boa briga, de uma boa peleja. Eu tenho tido essa sorte de estar do lado da gestão e de aprender bastante para conseguir entregar resultados. E Porto Velho é a cidade que eu amo, é o meu lugar. Eu estou aqui como um bom soldado, a arma que me entregar eu vou empunhar e vou para a guerra. Eu tenho uma colocação a fazer aqui, Léo. Eu não sei se o que eu vou colocar aqui tem alguma coisa a ver com o Detran ou o Detran tem alguma coisa a ver com aquilo que eu vou dizer aqui. Ou se é da Centran. Não podemos discutir aqui a sinalização das ruas de Porto Velho. Temos hoje aí uma sinalização competente, responsável. Não dá para reclamar de sinalização em Porto Velho. Mas, por outro lado, Léo, nós temos ruas aqui em Porto Velho, principalmente no centro, que tem aquela maldita mania de estacionar dos dois lados da rua. E aí, não bastasse, vem os caminhões furgões de entrega de carga e descarga que para no meio da rua. Aí você tem o caminhão furgão, você tem estacionamento de ambos os lados. E mais um detalhe, Léo. Nós estamos sentindo que cada vez mais escola e trânsito não combinam. Essa questão de sinalização, diga-se de passagem, veja bem, até para o nosso telespectador entender como é que é o sistema de trânsito brasileiro e as suas responsabilidades. Organização de trânsito nas cidades é competência das prefeituras, das administrações. O que o Detran faz, ainda mais no condão municipalista, é entregar recursos mediante convênio para todas as cidades do estado de Rondônia. Agora, tem mais de 4 milhões do Detran para sinalização em Porto Velho. As nossas faixas de rolamento, para as calçadas, para as sinalizações verticais e horizontais. A confusão é tão grande que dia desses colocaram fiscalização eletrônica e imediatamente quem deveria reportar, demonstrar que isso é responsabilidade do município, quis de alguma maneira tirar essa responsabilidade do... Poxa, isso é responsabilidade do município. Eles que elaboram um plano de trabalho, que requerem o recurso de acordo com as suas necessidades. E depois ficou um grande dilema em relação aos profissionais que circulam no trânsito, se seriam liberados durante a madrugada. Tanto é que depois a Centran se manifestou a respeito disso, o Beni. Em relação à sinalização, você está falando na frente das escolas, é isso? Exatamente. Até porque hoje a maior reclamação é o trânsito engarrafado em frente às escolas. As vans escolares. E as filas triplas, né, Beni? E as filas triplas também. Nós iniciamos uma campanha. O que acontece? A gente tem que fazer uma busca ativa. Embora seja a responsabilidade do município, o Detran também tem condições, tem estrutura para entregar esse suporte. Nós encaminhamos esse esclarecimento a todas as escolas, nós levamos a equipe, nós fizemos inclusive alguns piqueniques assim, ao lado das faixas de pedestre, para orientar que as pessoas não podem fazer fila dupla, que elas têm um tempo máximo para ficar naquele local, os profissionais de vans da mesma natureza e a nossa equipe, os nossos agentes de trânsito do Detran também têm dado esse suporte na frente das escolas de maior circulação de pessoas, além de a gente transpor os muros do Detran, das escolas, e temos levado de forma lúdica e pedagógica a orientação também para as nossas crianças, desde a primeira infância até o ensino médio. Everton, cumprimentar o ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, que inclusive falava sobre a lei que deu prioridade ao atendimento do autista, e a lei 4187 de 2017, da autoria do então deputado estadual Léo Moraes. Já pensava naquele momento na
na prioridade no bem-estar das crianças autistas e dos pais, obviamente. A minha pergunta, Léo, e aí tem muito a ver com uma legislação que não pode ser só vista do lado da repressão, da sanção e da arrecadação, mas principalmente o que você está fazendo, que é ao lado da prevenção. Você ensina para depois você cobrar. E isso, de fato, antigamente a gente quase não via. Eu testemunha, várias vezes essa semana vi várias blitz, e aí passo geralmente com os carros antigos, o pessoal para e acha legal, bacana, e vem com panfleto. O que você tem a dizer sobre se de fato impactou alguma arrecadação para o Estado e para o Detran, principalmente as leis que foram votadas ano passado e que estão sendo colocadas em prática esse ano, e que de fato melhorou no bolso do cidadão, do contribuinte e do cliente do Detran, que deixou de pagar por uma coisa absurda, que era fazer vistoria num carro zero, né? As seguradoras não fazem, porque é zero. Pressupõe que não tem defeito algum, né? E aí era, obviamente, uma coisa que era só para arrecadar dinheiro, e você está de parabéns por esse pensamento. Até porque se ele vier com defeito, o melhor fiscal mesmo é o comprador, né? Que vai devolver o carro e dizer, eu quero outro. Sim. Ou conserta. Na lei do consumidor tem que devolver. Nós tiramos, imagina, a taxa de LADV, taxa de lacre, essa da mesma maneira. E o valor ele é muito irrisório se considerar a melhoria para a população. A economia aquece diante exatamente dessas pessoas que podem circular. Você imagina que nós estamos com refaz, nós temos mais de 30 mil veículos nos pátios do Detran. O Estado ganha com o que com isso? Quem que ganha com isso? O Estado não ganha, o governo não ganha, o governador, na pessoa e pessoa física também não ganha, ninguém ganha com isso. Não à toa o governador teve essa ideia, e aqui eu parabenizo o Acefinho, o Luiz Fernando, o Antônio Carlos, e nós fizemos de forma conjunta esse projeto, já está lá, que IPVA diz respeito à Acefim, taxas, multas e restante diz respeito ao Detran. Já está lá, inclusive. E se você me permite, aqui só para fazer um parênteses, que a gente falou aqui sobre aquela questão de uma lei, que é até do Alain, que parcela o IPVA em 5 vezes, não só em 3, que era um pouco dificultoso, e hoje tem um ícone lá na página da Cefim para você parcelar o seu IPVA, dando maior, vamos dizer, facilidade a esse acesso de uma lei que beneficia o cliente, né? Que ficou o alerta aqui do programa, mais uma vez, como utilidade pública, a alteração do dispositivo, da solução no site. Então, parabenizo aqui o Dr. Joaci e toda a equipe. E esse valor é ínfimo, a ponto de você imagina, 19 milhões diante do que ele deixa no comércio e na economia. Existe uma teoria, que é a teoria de Laffer. Ela deixa bem claro o seguinte: quanto mais você arrecada, o poder público não tem condições de redistribuir. O crescimento vegetativo é muito grande e ele sequestra essa capacidade de arrecadação para entrega. Então não adianta só arrecadar, porque ninguém ganha com isso. Nem o poder público consegue investir com qualidade. Então o governador Coronel Marcos Rocha tem dado essas missões, tem esse comportamento que a gente tenta seguir. E me aquece o coração você falar da lei do autismo, que eu fico muito feliz. Uma lei de vanguarda. O Congresso foi votar 3 anos depois. Eu estava no Congresso quando votou a mesma matéria que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa. Dá preferência em todos os estabelecimentos comerciais, bem como estacionamento, com o símbolo mundial do autismo, e também a carteira de censo, que também é de nossa autoria, para identificar o quantitativo, para que nós possamos fazer a abordagem de saúde pública em relação ao TEA, que também atua na neurodivergência. Ô, Léo, Beni, só um minutinho, Beni, só para cumprir um compromisso aqui, a Pemasa é a parceira de confiança para soluções automotivas. A Pemasa oferece serviços de alta qualidade para garantir o melhor para o veículo de cada cliente. Então você já sabe, quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Veja só esse recado. Março é o mês do consumidor. A Pemasa Pneus tem ofertas exclusivas para você. E pneus de alta durabilidade sempre. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Palio e Voyage, 251,90 no Pix. Pneu Kelly Eagle Sport 205/55R16 para Tracker e T-Cross, 12 vezes de 38,20 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Estrada e Ford Ka, 282,70 no Pix. Promoção válida enquanto durarem os estoques na Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. Paz no trânsito começa por você. Eita, Pemasa, hein? O seu revendedor Goodyear.
Como é que fala, hein, professor? Good year. Hã? Good year. O senhor está com alguma coisa na boca, professor? Eu mereço. Good. Tá bom. Texano. Deixa eu ver aqui, quem é que está com a gente? Meu amigo, conhece o doutor Renato Cavalcante? Grande advogado criminalista. Grande advogado, pessoa, que nós temos aí nos assistindo nesse momento. Ele diz assim, boa tarde para todos os amigos Dino. Sou fã de todos vocês. Passando aqui para parabenizar o trabalho exemplar que o meu amigo Léo Moraes vem desempenhando à frente do Detran. Sensibilidade tamanha que preocupou-se em conscientizar todos os ciclistas para fazerem uso da ciclovia no nosso espaço alternativos. Parabéns para o Léo e todos os envolvidos nessa campanha. Feliz Páscoa para todos vocês. Tá aí, ele diz que o malvadão já entra em campo. O Flamengo. Ô, Léo. Abraço. Obrigado, doutor Renato. A campanha que está no espaço alternativo, respeite meu espaço. Também tem diminuído os acidentes, afinal o ciclista tem que ficar no seu lugar, o pedestre só cruza de patins, patinete, por aí vai. Muito legal. Aproveitando aqui também, Danir Antônio Ubner. Quero parabenizar meu amigo Léo Moraes pelo excelente trabalho que vem fazendo no Detran. Quanto tempo? A Dani tem alguns anos que eu dou uma vez. Fica com Deus, você e sua família. O meu pai também fez uma pergunta aí. Ah, desculpa, é verdade. Para aí. Tá acompanhando o programa e ele fez uma pergunta também que tem a ver sobre a questão das escolas. É o seu Joaci, pai do Joaci Loura. Pergunta para o deputado e para o diretor-geral por que as vans escolares só andam em alta velocidade e param em qualquer lugar. Tem que ter mais vigilância sobre isso. Com atenção, alerta, e o Detran já à disposição, embora seja responsabilidade do município, para que nos procurem os agentes de trânsito do município, junto com o Detran, e são excelentes profissionais, que a gente consiga realizar uma força-tarefa para evitar isso daí. Nós fizemos a operação Volta às Aulas, mas o município tem totais condições de fazer isso de forma perene, permanente. Ô, Léo, a famosa taxa do bombeiro ainda existe? É opcional? Como é que é isso aí? Existe. Aliás, deixa eu fazer uma utilidade pública aqui rapidamente. A todos os amigos, a todos os usuários, foi alterada a taxa de licenciamento, o prazo de vencimento. O IPVA, bem como essas taxas, venceriam agora quinta-feira. Foi dado ponto facultativo e nós conversamos com a Cefim e alteramos para o dia 1/4, segunda-feira. Então fiquem tranquilos que ninguém vai ter esse prejuízo, principalmente quem precisa realizar o atendimento no balcão. Taxa de bombeiros existe e os bombeiros têm feito todo esse trabalho de assistência e de salvamento, de socorro em todas as vias. São eles que conseguem muitas vezes encaminhar, na verdade estabilizar aquela vítima para que possa levar as nossas unidades de atendimento. Fica aqui um abraço para o comandante-geral dos bombeiros e que a gente tem também acompanhado, não somente acompanhado, cobrado, para que eles fiquem cada vez mais presentes. Não à toa, todos os nossos eventos do Sua Vida Vale Mais, que é uma campanha que atinge pelas zonas de calor todos os cruzamentos do maior número de sinistros, os bombeiros também estão lá conosco. O Danilo Lima de Almeida tem que ensinar para o governo federal essa coisa de arrecadar e arrecadar. Parabéns ao deputado Léo Moraes. Obrigado. E também tem um cidadão aqui assistindo o programa, não sei se o Léo conhece ele ou já ouviu falar, é um senhor chamado Onildo de Arbas. Ah, o Onildo. Está assistindo o programa, acompanhando esse papo maravilhoso de vocês. Saúde, né? Melhoras, que ele está meio doente. Está meio baqueado. Léo Moraes, no trânsito, geralmente a gente trata das consequências, né? As causas ficam lá para trás. O Detran tem algum programa para envolver crianças, para começar a prepará-las desde agora para cuidar do trânsito? Sim, nós entramos nas escolas, a gente tem uma programação da Escola Pública de Trânsito, que é um departamento fortalecido pela última lei. Nós temos polos de educação no trânsito em todo o estado e nós temos um projeto grandioso aqui para a capital, que é a Cidade do Trânsito. A Cidade do Trânsito deve compreender, inclusive, a Escola Mirim de Trânsito, que é fantástico, é formidável onde existe. Existe lá em Curitiba. Eu fui estagiário do Detran na época de faculdade, estagiário do Detran Paraná, lá no Tarumã. Eles têm uma escola Mirim, eles realizam os ensinamentos de forma lúdica e depois vão para as faixas, para as vias, com seu bug, com seu trenzinho elétrico. Eles orientam. E o que eles falam? A gente ouve relato do resultado 15 anos depois. Aquela criança de 5 anos que começa a dirigir. E que como eles conseguem prevenir acidente, porque não tem, Sérgio, um vigilante, um policial
um guarda mais efetivo, mais eficaz, mais capaz do que a criança falando para o seu pai: papai, usa o cinto de segurança, o senhor vai se acidentar, cuidado com o quê? O maior patrimônio da família são seus filhos. Então isso realmente faz a diferença. Ainda considerar que trânsito tem a ver com cultura, com educação, nível de conhecimento, esclarecimento. E isso demanda muito tempo, porque é uma política integrativa e requer que a educação esteja atenta à saúde, à segurança pública, o trânsito. Então nós queremos aqui criar a cidade do trânsito, um local grande e dê suporte para a gente colocar nossa criançada, tanto da rede pública quanto particular, para aprender na prática as noções básicas de cidadania e de trânsito. Rodival Lira da Conceição de Ji-Paraná, parabéns aos nobres pelo excelente programa e uma ótima Páscoa a todos. Obrigado, Rodival. Pergunta aqui do Adailton. Boa tarde, tenho visto tanta gente dando parabéns e falar sobre o Detran, mas eu quero saber por que o Detran não vê esses motoqueiros que fazem barulho dia e noite, por eles não usar cano de descarga, retrovisor, e tem moto e carro que não tem nem condições de rodar. O Adailton. Que aqui, muito bem lembrado, nós temos uma campanha em andamento que tem sido um grande sucesso. Depois eu posso repassar, quem sabe, o link para vocês, junto com o BPTran, Batalhão de Polícia de Trânsito. E aqui eu quero parabenizar o Coronel Bispo, porque ele não tem dado descanso para quem faz isso, que é a nossa Operação Corta Giro, que tem tirado essa galera de circulação. Que faz barulho, que atormenta a vida das pessoas, por exemplo, que estão em casa, nos hospitais, e realmente tem diminuído. Agora, infelizmente, também, às vezes tira 10, 15 de circulação, aparece mais 5, 10. Agora, nunca tinha acontecido, e todo o suporte de acontecimento, de realização, de operacionalização dessa campanha sai a partir do Detran. Então, parabéns ao Coronel Davidson Bispo. Estava agora, hoje é sábado, quinta-feira estava com ele num clube de tiro, que ele estava preparando tecnologia e preparamento de atiradores de elite em motocicletas embarcadas, justamente para também fazer essa abordagem com Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal. Foi um sucesso e o Detran estava lá à disposição. Léo, é legal, é permitido. Esses carros que o cara põe um som... Meu Deus. Que invade o teu carro, por exemplo, se você não consegue ouvir o rádio do teu carro. Nós temos uma resolução do CONAMA, e aí é federal, e você tem um... E pior, só para complementar, e uma música de péssima qualidade ainda, né? Nós temos a Polícia Ambiental, que é responsável de aferir o índice desses decibéis. E qualquer tipo de constrangimento, de incômodo, vocês podem ligar. Eu já vi a Polícia Ambiental aqui atuar várias vezes nesse Pode sentido. passar a placa do carro. Pode sim, pode sim. Olha, eu vou te contar, é um abuso, viu? Quero denunciar um aqui publicamente. O Thiago colocou o hino do Grêmio em todo o volume na minha casa. Mas eu acho que não atingiu, não passou do pico dos decibéis, o Everton. Né? Parabéns pelo Thiago. programa. Parabéns pelo programa ao diretor-geral sobre os motoristas de aplicativo que estacionam em fila dupla em qualquer lugar em toda a cidade e alegam que ligaram um alerta e sempre estão com a razão. É o Jorge Billy do Igarapé. Esse é um problema que a gente vai aperfeiçoando conforme os anos, né? O motorista de aplicativo agora tem um grande benefício, que é a isenção de PVA. Inclusive, saiu recentemente, quero aqui registrar, quem está em condições de fazer parte da isenção. O Detran, juntamente com a Cefim, o trabalho do secretário Luiz Fernando e do coordenador Antônio Carlos, essa semana irá apresentar para toda a sociedade, mediante uma coletiva, quem tem esse direito, desde que tenha contrapartida e na capital percorra 3.600 corridas durante o ano e 1.800 corridas no interior e também uma tarifa solidária de forma voluntária que leva o paciente para as unidades de saúde e para o Hospital do Amor. Inclusive os próprios motoristas de aplicativo se predispuseram em realizar, e isso daqui é louvável, a gente acha que é salutar. E eu parabenizo em nome do Hayat, que é o presidente dos motoristas de aplicativo, uma grande conquista que eu acredito que é para a sociedade. Com todo respeito ao nosso ouvinte, nosso telespectador, por uma questão de justiça, viu, colega? Não é só aplicativo que faz isso, não, viu? Eu até me arrisco a dizer que um bando de idiotas nesse trânsito de Porto Velho age desta maneira. Então não é só
aplicativo, não. Rondônia perdeu um grande governador. Léo é fera. Estado sempre do lado do povo, cara do bem. Renato da Vila da Eletronorte. E o Pereira diz assim: boa tarde, Dinos. Aproveitando que o diretor está aí, eu gostaria de deixar claro o porquê o motorista de categoria D tem que fazer o exame toxicológico mesmo sem estar exercendo a função. Eu acho que o Detran deveria somente colocar uma observação ao invés de aplicar multa. É o Pereira. Eu lamento, isso daí trouxe um constrangimento, um transtorno. Isso é lei federal, é exigência do Senatran. A gente não tem o que fazer aqui em âmbito estadual, não tem lei que faça mudar, não tem decisão do governador. Infelizmente, eu lamento mesmo, mas agora foi, de alguma maneira, minimizado por uma nova determinação e resolução da Senatran. A Cláudia Andrade, do bairro Flamboyant. Boa tarde, Dinos. Um abraço para todos. Hoje tá top, sucesso. Parabéns ao Léo Moraes por essa ação educativa no trânsito. Um abraço em especial para o Beni Andrade e ao meu amigo Muito Sérgio. obrigado. Cláudia Andrade, do Flamboyant. Everton. Sim. Eu tenho aqui um recado do pessoal do Antigo Mobilismo. Você sabe, eu faço parte do Clube do Carro Antigo do Estado de Rondônia, lá do nosso presidente Mantovani. E uma coisa é ser antigo, outra coisa é ser carro velho, porque tem muito carro novo aí que está caindo aos pedaços. E, Léo, a gente tem aí uma forma, eu acho que deveria ser fomentado mais a cultura do antigo mobilismo, e aí com a ajuda do Detran, porque a gente sabe que tem muita gente aqui, está chegando carro antigo em excelente estado aí de fora, e a gente podia aproveitar mais para fazer esse tipo de campanha também orientativa, com os carros antigos de pessoas aqui. Várias autoridades têm carros antigos, enfim. É uma cultura muito bacana, porque passa de pai para filho. Eu já vi, um dia que estava no shopping, o meu Fusca estava exposto lá, um pai chegar na verdade, já um senhor, né, chegar para o filho: ó, teu avô teve um desse. Aí começou a contar a história, começou a chorar, os dois se abraçaram copiosamente, e a gente estava ali do lado. Todo mundo chorou também, foi lá conversar com ele. É muito emocionante. Então, o Clube do Carro Antigo se coloca à disposição do Detran para fazer qualquer evento que seja nesse sentido. Inteiramente à disposição, podemos já reunir essa semana. Isso é entretenimento, é lazer, isso fomenta a economia. Isso daí o sujeito vem do interior, fica no hotel, almoça no restaurante, vai passear lá no Santo Antônio, na igrejinha. Enfim, é maravilhoso. Nós estamos à disposição. E um abraço para o Mantovani. Ismael de Rolim de Moura. Abraço para todos vocês. Adoro ver o professor bravo. Problema seu. E é um dos maiores perguntadores do programa. Tu viu como participou da entrevista? Então, a primeira pergunta, após o intervalo, será do professor Peixoto. Eu lhe garanto, professor, e nada vai impedir que seja assim. Muito obrigado. Perfeito? Vamos para o intervalo e a gente volta logo. Direito. Muito bem, eu só peço uma janelinha aí, por favor, para o primeiro ciclo de palestras da AMA, Associação dos Pais e Amigos do Autista. Legal. Vai acontecer esse evento. A Nilza Maria acabou de mandar para mim esse banner para que a gente divulgasse. Olha só aí, ó. A AMA fará esse evento dia 7, caminhada com o sorteio do bingo, enfim. E vai ter esse ciclo de palestras, direito dos autistas, autismo, conhecer para entender, acolher e incluir, no auditório da Sapiens, na Rua Paulo Freire, 4767, presença de psicólogos e outros especialistas na área, como escolher objetivos de aprendizagem significativo para pessoas no espectro do autismo. Vagas limitadas para 250 pessoas. Está ali o telefone, você que tiver interesse, tire foto, por favor, da tela, para você ficar por dentro, ok? Ô Everton, sim. Uma parte aqui, falando de inclusão, o Detran, 3 semanas atrás, formou o primeiro instrutor cadeirante do Brasil. É algo muito importante, porque é a porta de entrada. Inclusive, ele sequer era de Rondônia, ele era do Acre. E veio para cá e nós capacitamos. Então, a porta está aberta exatamente para essa universalização dos direitos.
E também nós estamos agora em plena aquisição de automóveis adaptados, porque muita gente deixa de tirar a CNH porque não tem automóvel e a gente vai comprar, né, no caso adquirir esses automóveis e cautelar para os CFCs. Também é algo muito importante. E essa semana temos uma reunião com o Luiz Fernando da CEFIM, o nosso secretário, para discutir aumentar o valor para aquisição de automóveis, para ter dedução do ICMS, para a inclusão, bem como também o IPVA, a dedução e diminuição para inclusão e TEA, transtorno do espectro autista. Professor Peixoto. Seja sucinto, porque está terminando o programa. Um minuto. Não vou falar mais nada não, porque eles não deixam. É o seguinte, educação no trânsito, currículo estadual, currículo municipal. Eu enxergo eles como parte de uma só equação. Como é que o senhor enxerga, diretor? Da integração entre a integração entre a política pública de trânsito, etc. E essa... É um diálogo hercúleo, né? Porque muitas vezes tem métodos diferentes e tem planejamento também diferente. Nós temos reunido, tivemos uma reunião já com a Centran, teremos uma outra, e de cima, infelizmente, é imposição. O diálogo realmente ele é mais falho. Agora, aqui a gente tem conseguido colaborar, é uma determinação do governo, de entregar recursos para os 52 municípios, para equipar as cidades, para sinalizar. Então aqui tem evoluído. No à toa tem 4,5 milhões agora que o Detran vai entregar de sinalização vertical e horizontal para Porto Velho. Isso é importante. E eu gostaria de pedir paciência para toda a população, que as campanhas educativas vão acontecer. Nós estamos melhorando a comunicação visual para distinguir uma da outra. Muitas vezes as pessoas não entendem, criticam, e é justamente o contrário. Nós não queremos arrecadar, multar, autuar, tirar do bolso das pessoas. Por isso, paciência, que as campanhas educativas vão continuar, porque a gente precisa diminuir o índice de acidentes aqui na nossa capital. E já tem virado referência, inclusive, que o secretário nacional quer levar isso para o restante do Brasil. Obrigado. Muito bem, assim acabamos, olha só. Beleza, Léo, parabéns. Obrigado, Léo. Sucesso. Muito obrigado, fiquem com Deus aí. Parabéns pelo maravilhoso. novo Feliz Detran. Páscoa. Quero encerrar rapidamente com um versinho. Nossas almas em festa saúdam esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando essa marcha canção. Viva o Juventude! Eu ia mostrar uma foto nossa lá na casa do Dr. Irã, viu? Essa semana. Mostra lá. Nós recebemos um jantar. E aí tava aí um fofura para colocar. Tchau, feliz Páscoa a todos. Agradecer ao Dr. Irã pela receptividade essa semana na sua casa. Feliz Páscoa. O vovó tava maravilhoso. Feliz Páscoa. Agora vai aparecer aqui dentro.